Quem você pensa que é? Meu nome é Adriano Rischi e hoje eu vou falar um pouquinho sobre como nós podemos cuidar melhor dos nossos pensamentos e com isso trazer mais liberdade para a nossa vida. Então eu vou começar esse vídeo trazendo aqui uma referência que é esse livro chamado Tantra, o Caminho da Aceitação, do Osho. Ele traz a possibilidade de a gente olhar o mundo dentro de novas perspectivas, dentro de um caminho de menos julgamento, de mais conexão com a nossa própria essência. E ele traz um exemplo que é a diferença entre o céu e as nuvens. Dentro dessa metáfora, nós somos como o céu e os nossos pensamentos são como as nuvens. Como é que a gente pode definir o céu? É muito difícil definir em palavras. A gente pode dizer, o céu é azul, mas azul é só a cor do céu. Não fala sobre o céu. O céu é algo muito maior do que palavras possam definir. Ele simplesmente é, ele existe. Nós também somos assim, muito maiores do que aquilo que nós pensamos. As nuvens vão e vêm, elas têm lá o seu formato, embora sejam a água em estado gasoso, elas ainda vão adquirindo formas, mas elas estão sempre em movimento, elas vão se modificando. Existem aquelas nuvens mais escuras, até meio tenebrosas, sabe aquele dia mais cinza, né? As nuvens estão ali trazendo uma carga mais pesada, ou tem nuvens mais claras, mais leves. Então existem muitos formatos de nuvens, como os pensamentos. Existem os pensamentos de elevada vibração, os pensamentos mais negativos. Não adianta brigar com as nuvens, elas existem. Não adianta dizer, eu não gosto de dia de chuva. O dia vai existir, eles são importantes. Tudo na natureza tem propósitos, assim como na nossa vida. Nada acontece por acaso. Todos os dias são importantes, sejam eles com sol, com nuvem, sem nuvem. Quando a gente aceita, a gente pode ter mais tranquilidade, a gente pode encontrar mais amorosidade para viver, mais sentidos para a vida de um modo geral. As nuvens, elas não são o céu. As nuvens, elas têm lá o seu lugar no céu. Elas cumprem a sua função, mas elas não são o céu. E é isso que a gente confunde. A gente acha que a gente é os pensamentos. Nós não somos os nossos pensamentos. Os pensamentos, eles são muito importantes, assim como as nuvens são muito importantes. Só que a gente pode compreendê-los melhor. A gente pode aprender a observá-los sem julgá-los. Porque os pensamentos, eles são veículos para informações. E que tipo de informações nos interessam? É esse o grande ponto. A gente tem informações de baixa vibração, de medo, de dor, de angústia, de sentimentos negativos e tudo mais. Agora, a gente tem também vibrações elevadas, que têm conexão com as intuições, né? Pensamentos divinos, tudo isso. Cuidado com a ideia de trocar um pensamento por outro. Por quê? Tem até um exemplo que eu gosto de citar, que é o seguinte: você oferecer um trabalho de balconista de bar para um ex-alcoólatra. Seria como trocar um pensamento por outro. É perigoso, tá? A gente às vezes dá uma importância muito grande ao pensamento. E isso é um problema. O pensamento é importante, o sentimento é importante, o nosso corpo é importante. Então, cada coisa tem o seu lugar. E uma coisa afeta a outra o tempo todo. Então, um bom caminho aí de a gente entender melhor os pensamentos é também observar os sentimentos, é observar as nossas crenças, é observar como a gente enxerga o mundo. E aí eu gosto desse livro por isso, porque o Osho traz aqui propostas assim bastante fortes, né? Assim, de a gente quebrar paradigmas mesmo, sabe? De a gente perceber como a gente está dando voz para um ego que ele quer definições. Sabe? Até mesmo esse exemplo dessa frase, sabe? Quem você pensa que é, poderia ter um caráter assim, né? Que lembra aquela outra também. Você sabe com quem você está falando? Tudo assim que parece muito egóico, sabe? De alguém que quer se achar superior. Quem você pensa que é, né? E é isso que a gente vai entender. O ego, ele não precisa ser esse vilão, tá? O ego, ele é muito importante na nossa vida. Ele é o nosso eu humano. A palavra ego significa eu. Dentro dessa metáfora, é como se a gente dissesse que a nuvem quer ser o céu, como se o ego quisesse ser uma coisa que é maior do que ele é. Não! O ego, ele pode se integrar à nossa essência.
E é aí que a gente encontra mais paz, é aí que as coisas vão se encaixando, é aí que a gente pode aprender a observar os pensamentos sem se identificar com eles, sem se prender neles, tá? E é aí que a gente vai usar um recurso muito potente que é a meditação. Muita gente acha que meditar significa não pensar. Não, não é isso. Meditar significa observar os pensamentos. E quanto mais a gente observa sem julgar, mais a gente pode entender que até mesmo os pensamentos mais negativos, eles têm propósitos, eles estão trazendo mensagens. Vamos lembrar que os pensamentos são veículos de informação? Então, que tal a gente olhar sem julgar para entender que tipo de informação está sendo trazida? Então, o pensamento negativo, às vezes, ele está chamando a atenção para que a nossa vibração está muito baixa, para que a gente possa aprender a elevar essa vibração, a encontrar caminhos mais positivos para a vida. E doenças também têm essa missão. Quando a gente se abre a observar as coisas com neutralidade, a gente pode encontrar muito mais paz, e é a partir daí que nasce a nossa liberdade. Porque a gente se fecha naquelas realidades muito restritas com as definições, e aí a gente sofre. Então, quando a gente se permite ir além, a gente pode encontrar muito mais felicidade. É esse o grande ponto, a gente entender que a gente é o céu e não as nuvens. Se você gostou desse vídeo, deixe sua curtida e se inscreva aqui no meu canal. Deixe um comentário dizendo, você consegue meditar? Como é a meditação na sua vida? E a gente se vê no próximo vídeo.